31ª edição da Monstra significa que já é maior de idade em alguns países, ou em todos. O que é que a Monstra pode fazer agora que não pôde até agora? Pouca coisa, porque o problema da Monstra é que ela, desde a sua nascença, sempre foi uma rapariga muito ativa e muito proativa e, ao mesmo tempo, também a querer experimentar tudo, não é? Daí que, naturalmente, que com o crescimento ela foi experimentando outras coisas e indo em diferentes direções, conforme também lhe é permitido e lhe é proposto pelos tempos que atravessamos, mas ao mesmo tempo mantém essa irreverência natural de quem nasce e de quem é pequeno, apesar dos seus 21 anos. Ou seja, essa irreverência mantém-se desde a primeira hora e, ao mesmo tempo, essa tentativa ou esse encontro com outras pessoas, com outras culturas, fazendo com que desses encontros, dessa mistura artística e dessa mistura de pensamentos e dessa mistura antropológica quase, consiga anualmente propor aos nossos espectadores algo de diferente, algo de novo, a partir desta arte fabulosa e maravilhosa que é o cinema de animação. E a componente didática da Monstrinha, que tem um impacto, a minha mãe é professora e atesta o impacto da Monstrinha, que as crianças e adolescentes, que os alunos sentem mesmo a Monstrinha já há muito tempo que criou que tem um papel de desenvolvimento muito claro. Sente-se. É verdade, sim. Aliás, há muitos exemplos engraçados. Uma vez um colega vosso telefonou-me a dizer que queria fazer uma entrevista comigo. E eu disse assim, mas agora não está na altura da Monstra. E ele disse-me assim, mas eu sei muito bem porque eu cresci a ver os filmes da Monstrinha. Ou seja, e não há dúvida nenhuma que a Monstrinha dentro da Monstra tem sido um caso fabuloso. Para dar o exemplo, o ano passado nós tivemos mais de 67 mil crianças a verem filmes da Monstrinha. Ou seja, é um espaço que nós diríamos quase fundamental hoje em dia para o encontro com as artes cinematográficas e muito em especial com o cinema de animação, que propõe também, e isso é muito interessante, um lado pedagógico naquilo que são as temáticas que os próprios filmes propõem, mas também um lado lúdico e ao mesmo tempo um lado de aprendizagem, eu diria até estética, narrativa e até teórico. E depois, como tu dizias, tem o lado das formações. E fazer um filme de animação é encontrar, digamos assim, todas as matérias escolares, porque para se fazer um filme de animação é preciso escrever, é preciso pensar, ou seja, temos a filosofia, a escrita, a língua, mas depois também é preciso termos as artes todas envolvidas, se quisermos fazer um filme em recorte, a pintura, o desenho, etc. Mas a própria matemática e a física estão envolvidas, porque temos que saber que para termos um segundo de animação precisamos de 25 imagens, ou seja, temos que saber fazer essas contas e ao mesmo tempo também temos que saber pensar o espaço, pensar a relação entre a duração de cada plano e aquilo que queremos também efetivamente criar a sensação e a emoção que queremos transmitir no espectador. E, ou seja, e aí entra outra linguagem, e eu diria que é uma outra gramática que, para além da gramática que aprendemos nas escolas, que é a gramática da escrita, temos a gramática das imagens, a gramática dos planos e essa gramática da linguagem do cinema que é menos ensinada nas escolas, a Monstrinha também a traz para o público e que achamos que é fundamental se pensarmos que nos dias de hoje qualquer jovem vê muito mais imagens em movimento do que lê livros, infelizmente. Mas a Monstrinha tinha esse lado de semiologia também, Exatamente, ou seja, esse lado de aprendermos também a ver as imagens, aprendermos a descodificá-las e a perceber que a câmara mais alta quer dizer uma coisa, a câmara mais baixa quer dizer outra, ou seja, aprender essa gramática é fundamental para que depois, quando vemos filmes, não só os sabemos interpretar melhor, como também não nos deixamos ludibriar quando essas imagens nos querem manipular. E essa aprendizagem é fundamental, achamos nós, e desse ponto de vista a Monstrinha e a própria Monstra, não é? Tem feito um trabalho, nós achamos meritório e que queremos continuar
continuar a fazer, naturalmente. Com certeza. Já a monstrinha nunca vai ter 21 anos, portanto, nunca vai ser maior de idade. Esperemos que não, esperemos que ela, porque às vezes os adultos são... Por mais anos que faça, vai continuar a ser menor. Exatamente, é isso, e a monstrinha também convém que mantenha essa jovialidade, não é? E esse lado também transgressor, fundamental da idade jovem, da idade infantil, e que é fundamental também para criar e para trazer coisas novas. Daí que, por isso é que mesmo a monstra, apesar dos seus 21 anos, e esperemos que continue por muitos mais, não é? Mas que apesar dessa idade, digamos que ela mantenha no seu espírito, como nós próprios também tentamos manter, esse lado que a arte nos propõe, que é esse lado transgressor e de tentar fazer qualquer coisa de novo. Transgressor no sentido da novidade, no sentido de olhar as coisas de uma forma diferente e depois de saber transmitir também isso aos outros. Eu lhe vou perguntar destaques que não é justo e a programação é extensa, mas vou perguntar acerca, por exemplo, dos critérios do festival, porque além da qualidade, que é evidente, não é? Que tem que ser um critério, mas além da qualidade, como é que vocês estabelecem a vossa variedade? Porque, por exemplo, a variedade eu pergunto acerca da variedade porque tem campos tão distintos como temos Os Demónios do Meu Avô, temos aquele filme japonês que o nome não me escapa, o Bela? O Belo, exatamente. E temos a participação da animação búlgara e temos também a Rikulev, pronto, coisas muito distintas, a animação búlgara, enfim, distinta em si própria, mas pronto, são coisas muito distintas. Como é que vocês estabelecem a vossa escolha, como é que estabelecem os critérios para a escolha de cada edição? Digamos que um dos critérios do próprio festival é ele ser bastante diversificado, tanto nas culturas que abrange, ou seja, o festival este ano vai ter filmes de 81 países diferentes, ou seja, e isso interessa-nos ter essa abrangência, porquê? Porque chegamos à conclusão, que não é difícil de chegar a ela, que quanto mais nós conhecemos as outras culturas, também menos medo temos delas, ou seja, e percebemos que qualquer cultura, seja ela mais ocidental, mais oriental, mais árabe, mais cristã, todos nós, enquanto seres humanos, temos uma sensibilidade e temos coisas para transmitir e para dizer aos outros com tanta imaginação, com tanta sensibilidade e emoção como nós próprios na nossa cultura. Ou seja, esse encontro de culturas para nós é fundamental porque é um primeiro passo também para que a gente aceite melhor os outros, não é? E isso é fundamental para evitarmos coisas como as guerras, como litígios, etc. E depois há um outro lado que é cada cultura também nos traz algo de novo, não é? E nós somos, de certeza, sempre mais ricos quanto mais conhecemos o mundo, quanto mais sabemos aceitar o outro e também sabemos, a partir daí, criar a nossa própria cultura, o nosso próprio saber e a nossa própria criação artística. E então esse encontro que nós promovemos todos os anos entre filmes que nos chegam de todas as latitudes, de todas as culturas, é importante e é uma marca do festival e é uma busca também do festival para que tecnicamente, mas também culturalmente, nos ecrãs da monstra, nos ecrãs da monstrinha, toda a gente encontre essa diversidade, que é também a diversidade dos criadores, que é a diversidade das culturas e que é a diversidade do cinema de animação. E nós costumamos dizer que um filme de animação, só a única técnica, a única narrativa que não pode ter, tem a ver com a capacidade da nossa imaginação. Tudo cabe no cinema de animação e só a nossa imaginação é que pode ser um limite para isso. Mas tudo é feito. Nós temos filmes feitos com ecrã de alfinetes, ou seja, um ecrã com 1 milhão de alfinetes que cria sombras e que faz movimentos, mas também temos desenhos animados, também temos recortes, também temos marionetas como os Demónios do Meu Avô, etc, etc. Ou seja, o próprio filme promocional da monstrinha é feito com tecido, exatamente, com bordado, é feito em bordado, exatamente, ou seja, temos bordados animados, por isso, ou seja, é mesmo a nossa imaginação aquilo que pode ser o limite das possibilidades do cinema de animação. E é isso também que nós queremos mostrar, que todos nós temos essa capacidade de sermos inventivos, de sermos capazes de dizer aos outros coisas importantes, falando ao mesmo tempo também de nós próprios. Eu diria que esse é quase um dos nossos também grandes pontos fortes da animação portuguesa, que é o facto de os grandes autores da animação portuguesa, que é talvez a arte
arte mais premiada em Portugal, mais do que o cinema de imagem real, mais do que a pintura, a escultura, etc. É incrível isso. E as pessoas não têm essa noção e nem sempre dão atenção a isso, não é? E a valorização própria dos consumidores, da sociedade consumidora. Exatamente. Pronto, e aquilo que é interessante é que a maioria dos filmes portugueses tem essa capacidade, que é não só de se inventarem, se reinventarem, mas ao mesmo tempo falarem de nós, falarem da nossa cultura. E há sempre aquela máxima que é: se queres falar ao mundo, fala de ti, fala da tua cultura, da tua aldeia, porque os outros vão encontrar também similitudes quando tu contas as tuas histórias. E é esse encontro de culturas, esse encontro de histórias que nos tocam a todos, que nós também, através do festival e através da diversidade, não é? Este ano são 473 filmes que nós vamos passar, 81 países, ou seja, temos aqui um encontro muito grande e que nós propomos aos nossos espectadores que venham, vejam a nossa programação em monstrafestival.com e encontram de certeza dentro desta grande diversidade pontos de encontro muito importantes e muito fortes para poderem assistir ao festival e para, quando o festival acabar, continuarem não só a ser espectadores desta arte de cinema de animação, mas também a serem pessoas, se calhar, mais felizes e mais atentos à diversidade e à cultura em geral. Uma última questão, só porque por causa do nosso contexto político atual, político mundial, que é, eu não gosto muito de reduzir a arte à política, acho que são coisas que não são necessariamente ligadas sempre. A maior parte das coisas é política, a arte creio que há uma parte em que não é, ou que pode não ser. Uma visão minha, mas normalmente é. Mas especialmente em artes narrativas, mas há alguma parte que não é necessariamente. Por exemplo, há alguns filmes que suponho que ainda não os vi, mas há alguns filmes que são de caráter experimental, que suponho que sejam maioritariamente estéticos, na sua intenção, nesta seleção, mas queria perguntar, além disso, mesmo para espelhar a variedade e por causa do nosso contexto, por causa das notícias daquilo que está a acontecer agora na Ucrânia e a Rússia, se existe algum filme se existe algum filme ucraniano, primeiro, e se existe algum autor ucraniano, e se existe alguma obra que fale de forma mais pungente de um contexto político ou de uma situação política. Sim, eu diria que toda a arte de alguma forma é política. Não, isso eu compreendo. Isso... A nossa atitude de intervenção é sempre uma atitude política. Com certeza. Aquilo que nós dizemos... Não, eu percebo. Mas estou de acordo consigo. Eu percebo que sim, eu percebo que sim. Portanto, ou seja... O autor tem sempre um contexto, uma posição estrutural no quadro político, digamos assim, e uma ação qualquer ação que tenha política, mas não é isso que eu estou a falar do objeto. O objeto é que pode não ser constantemente. Pronto, isto é importante explicar às pessoas que estão a ver, porque não, é tudo político. Atenção, sim, mas em termos do objeto, eu diria que nem sempre. É só isso. Pronto, é assim, mas pronto. Nós temos na nossa programação uma série de filmes que naturalmente falam e põem-nos a pensar mais sobre questões de relações de cultura, de relações entre pessoas, de pessoas que são, digamos, mais ostracizadas, que são menos bem vistas no seu mundo e que têm que fugir, porque há muitos países em guerra, infelizmente, no mundo, e há filmes que falam disso. Estou a falar do Flea, não é? Estou a falar do filme da Pavlatova, não é? Que conta a história de um checo que casa com uma afegã, e porque é que a afegã vem para a República Checa, de um dinamarquês que casa também com uma refugiada, ou seja, este encontro de culturas que não acontece por uma razão simples, que eu vou a passear em Paris e fico apaixonado por uma pessoa, por uma mulher que encontro em Paris, mas porque há pessoas que são obrigadas a sair dos seus países por causa dos contextos políticos e que encontram outras culturas e encontram outras pessoas, e por causa do contexto, digamos, mais
mais político, mais de guerra, acabam por também se encontrar de uma forma, digamos, mais, como é que se diz, mais agressiva, têm que fugir, são refugiados. Pronto. E há muitos filmes que tratam disso, na nossa programação, há filmes que tratam de outras questões políticas, das relações entre os povos, das relações dentro do próprio país. Naturalmente temos filmes da Ucrânia, temos filmes da Rússia também, naturalmente, e há sempre aqui uma coisa que eu acho que às vezes, e isto é dito por muitos amigos meus que são de diferentes países e que às vezes não gostam politicamente de outros países, mas são sempre os primeiros a reconhecer. Não, os artistas, o povo deste país não tem nada a ver com aquilo que eu considero sobre aquilo que são os políticos deste país. Com certeza. Pronto, e eu acho que aquilo que é também a importância da arte, e é isso que também nós nunca fugiremos a ela, é que ela também tem que marcar essa posição, tem que marcar o olhar, possamos às vezes nós estar mais ou menos de acordo. Naturalmente que não somos extremistas e não passamos filmes extremistas, como é óbvio, mas gostamos de uma forma democrática, que as pessoas dentro daquilo que é o seu cinema também falem daquilo que é as emoções, daquilo que falem também daquilo que é o seu olhar sobre o contexto nacional e também sobre o contexto mundial. E isso parece-nos que é muito interessante, porque quando nós não tivermos opinião e não expressarmos isso, seja através das nossas conversas entre nós, com os nossos amigos, ou não expressarmos isso através da nossa arte, não estamos a fazer, diria eu, uma coisa fundamental que o ser humano tem que ter, que é de ser interventivo e essencialmente de ter pensamento. Quem não pensa é alguém que vê sempre a mesma coisa, e por isso é que nós muitas vezes dizemos também que é o objeto de um festival, por isso os 81 países, é que a gente não veja apenas filmes, não veja apenas estéticas que vêm de uma única região do globo, que a gente mostre o mundo inteiro, porque quando a gente mostra o mundo inteiro, assim como a gente tem a hipótese de ver exposições, tem a hipótese de ver uma ópera, tem a hipótese de ver o teatro, tem a hipótese de ver livros, de ver filmes de todo o espectro mundial, temos uma capacidade de ter uma opinião mais bem formada do que se nós olharmos apenas as coisas numa única direção. E eu acho que essa é a importância deste festival, ou eu diria quase de todos os festivais, é também de proporem os vários olhares, os vários pensamentos e as várias formas de contar e de mostrar aos outros o que é que cada um de nós pensa, porque dessa forma todos nós também fazemos uma opinião, digamos, mais formada, mais suportada e ao mesmo tempo também com maior sensibilidade, e temos essa capacidade também de criar a nossa própria opinião, porque se a gente só cria a opinião a partir de um diálogo único, não é? É como se a gente só viesse a este jardim e esquecesse que há jardins fabulosos também mais pela cidade. Exatamente, há mais jardins do que aqueles que nós conhecemos. Exatamente. Pronto, ou seja, e eu acho que este trabalho da arte, e que o cinema de animação expressa de uma forma, como já disse, muito forte e de uma forma muito interventiva também, é também algo que nos interessa expressar no Festival Monstra, ou seja, que quem sai da sala saia com outro olhar e que pense sobre as coisas que aconteceram. Para nós, aquilo que é fundamental é que os filmes comecem quando a sessão acaba. Ou seja, que quando as pessoas saem da sala venham a pensar sobre aquilo que viram e criem a opinião sobre isso. Porque quem pensa, quem intervém, é mais importante do que quem fica só sentado no sofá a ver uma única série a vida inteira. Exatamente. Que é mais difícil descobrir as coisas até do próprio jardim, como este banco do vácuo lavável que eu não sabia que existia. Exatamente. Muito bem, obrigadíssimo, Fernando. Está ótimo. Também. Fantástico. Obrigado.